Brinquedo Camarote, e eu quero agradecer, através das pessoas que estão aqui presentes, a Mariana e a Ana Maria, a essa ONG Pensamentos Filmados, por essa ideia gênio, que é transmitir o conhecimento, poder chegar em todos os recantos, né, do Brasil e quem sabe do mundo, essas ideias, essas reflexões, e podermos ter interlocutores com isso, porque tudo que nós pensamos e refletimos, com certeza alguém já pensou e já refletiu e que precisa também interagir e saber que não está pensando nem falando sozinho. Então, muito obrigada a vocês da ONG, porque realmente isso é um trabalho muito bonito. Bem, a consciência autocurativa, ou como eu diria mais precisamente, o desenvolvimento da consciência autocurativa é um trabalho de desenvolver, né, nas pessoas a consciência ou o saber ou a certeza de que ela é protagonista do seu próprio processo, o seu processo de cura, sua caminhada, seu processo de crescimento, o seu processo de aprendizagem. Então, diante de uma doença, diante de uma frustração, de uma perda, no lugar de ficarmos queixosos do que aconteceu, alguém me prejudicou, o mundo não é justo comigo, por que eu, por que essa doença, por que estou acometido por ela, se perguntar, o que é que eu posso fazer para superar esse processo? Superar, primeiro, conhecendo o que está acontecendo comigo, que é o primeiro passo da consciência autocurativa. O segundo passo é aceitar, mas uma aceitação profunda, não aquela aceitação passiva de dizer, tudo bem, não. Eu aceito, eu entendo o que está acontecendo comigo, eu conheço, e eu aceito percorrer esse caminho que vai, com certeza, me levar até a superação. Então, esse é o segundo passo, aceitação. O terceiro passo é a conexão, conectar-se com tudo, conectar-se consigo mesmo, conectar-se com o seu terapeuta, com o seu médico, com o seu amigo, com o seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, conectar-se com pessoas, amigas, que com certeza vão estar torcendo pela sua cura, e conectar-se com o universo, através da natureza. Se você tem uma fé, uma religião, uma fé, uma crença, você entra em contato com essa crença, com essa fé. Se você disser, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nenhuma coisa além dessa vida, não tem problema. Acredite e conecte-se em si, consigo mesmo, com a natureza, esse planeta maravilhoso, belo que está aí. Então, a conexão é o terceiro passo. O quarto passo é potencializar a cura, ou seja, você vai pegar tudo o que você sabe, tudo que você descobriu, que você pesquisou, as coisas que você aprendeu e dizer, o que eu posso fazer para que esse tratamento, esse sofrimento, essa dor, possa amenizar essa doença. O que eu posso fazer? É uma acupuntura, é uma homeopatia, é um tratamento medicamentoso, uma cirurgia, é um trabalho de cura através da espiritualidade, é uma conversa com amigos, é uma psicoterapia. Tudo isso são potenciais, são instrumentos, são formas de você abrir seu coração e dizer, eu quero superar o que está acontecendo comigo. Então eu me entrego a esses instrumentos, a essas vertentes de cura. O quinto passo é a resiliência. A resiliência é um conceito, né, de transformar o trauma em competência, o sofrimento em aprendizado, se autotransformar e aprender com a experiência. Porque aprender com a experiência é a gente dizer assim, eu sei o que está acontecendo, mas e aí se perguntar, o que é que essa doença está me ensinando? O que eu estou aprendendo com ela? Eu estou sendo uma pessoa melhor depois dessa vivência? Então, este é o quinto passo, que é a autotransformação.
O 6º passo é o agradecer, né? A gratidão. A gratidão profunda a partir do agradecer a você mesmo. Agradecer a doença, né? Porque a doença foi esse instrumento dessa caminhada. Agradecer ao universo pela vida, por nos proporcionar toda essa capacidade maravilhosa de sentir, de pensar, de amar, de conhecer. Agradecer ao divino, nosso Criador, quem tem a fé, né, alguma crença divina, no divino. Agradecer a si mesmo e àqueles que ajudaram você nessa caminhada. E, finalmente, o 6º e 7º passo é a disseminação. Com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que está aqui transbordando dentro de mim, como é que eu vou veicular isso? Como é que eu vou transmitir tudo que eu aprendi? Então eu vou pensar quais são os mecanismos, quais são as formas de eu transmitir o que eu aprendi, que se chama disseminação. Por que é importante isso? Porque quando a gente aprende, algo nos chama para conversar com outras pessoas. Porque essa transmissão, essa disseminação, que me faz abrir mais espaço para eu conhecer mais coisas. Quanto mais eu transmito, mais dissemino, mais espaço interior, mais amplidão eu vou ter dentro de mim para que essas coisas se disseminem, para que eu aprenda mais, para que eu não estacione. Então, esses 7 passos, conhecer, aceitar, potencializar a cura, conectar-se, se autotransformar, agradecer e disseminar, são passos básicos. Né? Nós apenas juntamos todo esse conhecimento que já existe, né, em várias linhas, várias abordagens, várias psicoterapias, vários processos de conhecimento espiritual. Apenas nós colocamos numa ordem até quase didática, para que a gente assim diz, onde é que eu estou? Onde é que eu estou nesse processo? Eu estou conseguindo caminhar ou estou estacionada? Eu estou nesse quarto escuro e dizendo para mim mesma, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo, tudo acontece comigo, eu sou a pessoa que sempre tem azar, ou eu estou caminhando de alguma forma nesse autoconhecimento? Porque o autoconhecimento me leva à transformação e, consequentemente, me leva a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais generosa, mais compassiva. Até porque, quando eu dissemino, eu estou transmitindo, na verdade, amor. Eu estou transmitindo a capacidade de ser compassivo com o outro. Então, os 7 passos, nós fazemos isso num trabalho de grupo, mas ele pode ser refletido da forma como a pessoa achar melhor, né? Através desse conhecimento, cada pessoa que tiver contato com suas linhas de caminhada, de abordagem, de autoconhecimento, vai utilizar da melhor forma. Por que eu entendo que é importante, eu como médica que uso medicamento em alguns pacientes, sei da necessidade e da importância que tem um medicamento na hora certa. Eu sei que nós não podemos parar nesse ponto. O medicamento nos ajuda a sair dessa fase mais difícil, até como nos dá a mão para dizer assim, e agora, por onde vamos caminhar? Então, nós médicos somos responsáveis por, assim, através dessa melhora, que a pessoa sai daquele sofrimento atroz, que ela fica paralisada quando o sofrimento é muito grande. Quando ela começa a melhorar, nós podemos dizer assim, agora, o que você quer da vida? Como é que você pode fazer para ampliar seu leque de opções? Que outras abordagens, que outras tecnologias de origem das mais variadas você tem para caminhar? Então, a partir desse processo, em que a própria pessoa entende que ela precisa caminhar, o seu médico, o seu terapeuta entende, dentro de um processo evolutivo, que a doença vem para transformar essa pessoa. Então, nós vamos os dois, médico e paciente, encontrar esse caminho, aquele que vai ampliar e dar uma concepção
de muito mais beleza, de muito mais completude, muito mais integralidade em tudo aquilo que nós fizermos. Bem, como é que começou o processo de desenvolvimento da consciência autocurativa? Primeiramente, eu sempre fui assim, muito curiosa para entender o que tem além do caminho da parte biológica, da medicina. Desde o curso de medicina, eu busquei assim, ampliar muito minha percepção, meu foco de conhecimento, porque aquilo que eu aprendi na escola médica e depois todo o aprofundamento na especialização, primeiro eu fiz neurologia, porque me interessava muito conhecer o cérebro, conhecer, né, essa maravilha que o cérebro que é realmente maravilhoso. Mas eu queria mais, eu queria entender essas conexões, qual é o limite do ser humano, até onde nós podemos ir através da nossa capacidade de ampliar a nossa consciência. Então, a partir dessa grande curiosidade, desse interesse, eu comecei a percorrer, né, de estudar os documentos antigos espiritualistas, de outras linhas da sabedoria antiga, o que ela dizia sobre o funcionamento do ser humano, a forma como nós temos de nos conectar com outras realidades, com outras dimensões. Estudei, né, fiz um estudo profundo sobre as religiões, aprofundando qual é a relação e qual é o papel dessas religiões no nosso desenvolvimento como ser humano, como humanidade. E, finalmente, nas condições atuais, entrar no que a neurociência está conhecendo, está pesquisando sobre a relação do ser humano enquanto ser biológico, ser social, ser psicológico e um ser espiritual. Então, a neurociência hoje é um foco assim, de muito conhecimento, que interconecta com a física quântica, no caso, a física quântica trazendo para a gente todo esse conhecimento de que existe uma realidade além do tempo e do espaço, e essa realidade além do tempo e do espaço, ela nos faz nos conectar com outro ser humano, nos conectar com um outro ponto, que às vezes assim, muito distante geograficamente, mas que em nível de vibração nós podemos nos conectar com essa pessoa, com outro ser. A partir daí nós entendemos um pouco o efeito da prece, à distância, né? Como é que se processa a cura à distância. Pessoas que estão, são vistas através de próprias pesquisas empíricas, pesquisas que as ciências estão se debruçando, né, em torno delas. Sim, por exemplo, numa UTI cardiológica, de unidade cardiológica, pessoas com infarto ou com outros quadros cardiológicos graves, se separar um grupo que recebe preces e um grupo que não recebe. E as pessoas não sabem que estão recebendo as preces, elas não têm esse fator psicológico de interferência. E depois se medir, comparar. O grupo que recebeu as preces teve um número de internação menor, número de procedimentos menor, número de antibiótico menor, número de intercorrências, de problematizações a partir do quadro menor. Então, toda uma comparação evidente, concreta, empírica, né, constatada, de que as pessoas que receberam o desejo de cura, que receberam uma energia diferenciada através de um processo que está fora do tempo e do espaço, porque a própria pessoa não sabia, o grupo que fez as preces não estava dentro da UTI, estava fora da UTI, e esses resultados mostrarem assim, de uma forma absoluta, de uma forma racional, que havia uma diferença. E essas são exemplos, né, de inúmeras pesquisas. Então, todo esse arsenal de possibilidades, por exemplo, o estudo da meditação. Então, tem vários laboratórios de neurociência nos Estados Unidos, sobretudo, vários pesquisadores
que estão estudando os monges. Aí tem toda a linha, a meditação tibetana, os monges budistas, a meditação transcendental, a meditação chamada de Vipassana. E, através desses estudos, está se percebendo assim, como é que o cérebro reage, como é que ele funciona, a comparação desse funcionamento entre uma pessoa que medita e uma outra que não medita. O que diferencia? Esses dados são medidos através da ressonância magnética funcional, que ela acompanha toda a captação de neurotransmissores nas várias áreas do cérebro, e os meditadores e os não meditadores. E as comparações são muito interessantes, porque tem áreas do cérebro que se acendem, né, entre aspas, determinado pessoas que meditam, aquelas áreas ligadas ao córtex pré-frontal, a capacidade de transcendência, a capacidade de se ligar a outras realidades. Nesses meditadores, essas áreas são muito mais evidenciadas, são muito mais estimuladas. E os não meditadores, eles passam a ter um contexto mais da racionalidade, mas contato com o corpo, contato com a área motora, a sensitiva corporal. Então, esses dois grupos têm um diferencial muito grande e medido através de um aparelho, de um exame, que é um exame que dá dados assim, fidedignos, né, do diferencial entre esses pesquisados, né, esses elementos pesquisados. Então, isso, mais uma vez dizendo, são exemplos, mas se vocês forem pesquisar na literatura da neurociência, temos a pesquisa sobre a pressa-distância, a pesquisa sobre a interferência que nós temos, que nós podemos ter ou podemos receber com outros seres humanos, é muito grande. Então, todos esses estudos, e a partir dessa grande curiosidade que eu sempre tive, da leitura dos textos sagrados, das religiões, toda essa prática espiritualista que busca entender o ser humano a partir, além dessa caixa craniana. Então, me levou, né, como médica, a dizer, não, o meu referencial é a partir da visão da ciência, mas eu não posso entender ciência como dentro de uma caixinha quadrada. Eu tenho que entender a ciência, que é essa que eu entendo, que é essa visão ampla, de dizer o que eu posso abrir. Porque, claro, às vezes nós médicos temos um receio de falar sobre a espiritualidade com o paciente, o medo de que esse paciente nos veja como um profissional que não seja sério, que não seja competente, que não estude a sua disciplina. Então, há um receio, principalmente no Brasil, porque por onde eu tenho andado, em vários outros lugares, onde eu fiz, né, conexões com outros profissionais que estudam, isso é mais livre, porque o profissional ele pode ser sério, ele pode ter o conhecimento da biologia, da medicação, da psicofarmacologia, no caso como psiquiatra, né, como neurologista, mas ele pode ser mais amplo e entender que aquela pessoa que está na nossa frente, ela é muito mais só do que uma reação química. Então, a partir dessas constatações, eu pensei, o que eu posso fazer para juntar tudo isso e transmitir isso que eu sinto, que eu penso. Então, foi o desenvolvimento desse workshop, desse encontro, dessa formação, dessa metodologia sobre a consciência autocurativa. Nessa caminhada também eu venho assim me interessando muito pela terapia comunitária e fui uma multiplicadora durante muitos anos. E, através dessa formação, eu conheci muitas pessoas, né, no Brasil e fora do Brasil, entendendo como é que é a busca do ser humano. O que é que nos liga, enquanto brasileiro, francês, equatoriano, chileno, italiano, moçambicano, como eu tive também em Moçambique, o que nos liga? Então, somos muito mais próximos do que nós imaginamos. A cultura local, a cultura de cada país tem um valor, mas tem algo que transcende, que é a busca de todo ser humano de evoluir. Então, quando eu comecei a entender isso, que
nós somos, além desse ciclo conhecido, imediato, somos muito mais além, eu percebi que para superar a doença, nós temos que também sair dessa caixinha quadrada, da ciência vista como uma caixinha quadrada, não que a ciência seja isso. Somos mais do que essa realidade da nossa vida, da sobrevivência e da sobrevivência da nossa família, que é um grande equívoco de vivermos muito só pela sobrevivência pessoal e familiar. E somos mais em termos de capacidade de sonhar. Aí, quando eu entendi isso, eu digo, como é que eu vou multiplicar isso que está acontecendo comigo? Então, isso foi através desse programa, que é um programa, que eu denomino de consciência autocurativa. Então, estava falando da ciência, né? Às vezes fica assim a pergunta, né? O que é a ciência? Se a gente for dizer de uma forma muito sintética do sintético, seria o campo de procedimentos, de prática, em que os fenômenos são testados e são comprovados através de instrumentos que essa comprovação pode ser, esse procedimento de comprovatório pode ser repetido por vários outros profissionais, em vários outros laboratórios ou circunstâncias parecidas e obtermos os mesmos resultados. Então, quando se fala comprovação científica, quer dizer que foram feitos os mesmos procedimentos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, obtendo os mesmos resultados. Isso é legal. Eu, como uma pessoa da ciência, eu acredito que isso é a base de muitas, vamos dizer, conhecimento que nós temos da realidade. Tem um filósofo que diz que nós temos problemas e temos mistérios. Ele divide o mundo em desses dois segmentos, problemas e mistérios. Os problemas, nós conjecturamos, nós elaboramos hipóteses e vamos para criar procedimentos para provar ou não essas hipóteses. E ao longo dos anos, isso vai se constituindo um grupo de conhecimentos que se transforma numa teoria, né? Então, a teoria, como teoria da gravidade, né, a lei da gravidade, ela já foi fruto de uma série de comprovações de vários lados que juntas caminharam no mesmo sentido, que existe que existe uma força chamada força da gravidade. Agora, e os mistérios? Os mistérios eles podem ser variáveis ao longo da história da humanidade. Então, o trovão, por exemplo, nas sociedades mais primitivas, era visto como uma força divina, era um deus, né? O deus do trovão. Ao longo do tempo, isso foi se tornando um problema para a ciência, tipo assim, o que está atrás do trovão? O que provoca o som do trovão? O que provoca o relâmpago, a luz que antecede o trovão? Então, a ciência transformou isso que era considerado um mistério, problematizou esse mistério e foi atrás de procedimentos para construir, né, uma teoria sobre o trovão. Então, os mistérios, às vezes, em determinadas épocas, eles são considerados mistérios e as pessoas simplesmente acreditam ou não acreditam. Mas, ao longo do processo da humanidade, essas elucubrações, às vezes aparentemente místicas, têm um sentido atrás, tem algo de conhecimento que a gente ainda não chegou lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos rejeitar isso dito mistério, simplesmente por dizer não tem comprovação científica, ou vamos abraçar essa realidade misteriosa e dizer assim, o que nós podemos avançar para compreender um pouco mais sobre isso? Isso é questão da mente, podemos trazer isso para o exemplo da mente, né? A nossa mente, ela pode ser mais do que o que está na caixa craniana. E ela pode ser mais, ela pode avançar e negar essa realidade, negar essa capacidade que nós temos de ser mais do que o que está no ser biológico só. A gente está abrindo mão de muitas coisas que podiam ser, né, conhecidas e muito ampliadas.
Então, as neurociências têm caminhado nesse sentido. Meditação é uma prática milenar, de 3.000, 4.000 anos, né, dentro aí da nossa história. Por que se medita? Por que o ser humano descobriu, de uma forma misteriosa, talvez até religiosa, que a meditação diminui a ansiedade, diminui as apreensões, diminui os medos, diminui as angústias, nos centra. Então, o ser humano descobriu isso através de um processo misterioso. Mas hoje a ciência está mostrando de que, se pesquisarmos pessoas que meditam, essas pessoas têm áreas cerebrais ativadas em detrimento de outras. Então, o que ativa? Ativa a região pré-frontal, que é a região da expansão da consciência, da racionalização, da capacidade de sermos seres humanos. Enquanto outras áreas, que estão mais nos instintos, nas emoções mais básicas, essas áreas são integradas através da meditação. Então, esse processo, ele é um processo contínuo, né? Então, quando se tem pessoas que têm um quadro psíquico, hoje está muito, né, falando transtorno bipolar, transtorno depressivo, transtorno psicótico, transtorno alimentares. Então, existe ainda na cultura dizer, uma vez que se tem um diagnóstico psiquiátrico, esse diagnóstico é irreversível. Uma vez que começa o remédio, nunca mais na vida a pessoa vai tirar o remédio. Então, são conceitos assim muito pesados, que mais uma vez dentro daquela caixinha quadrada, que nos impede até de buscar ajuda. Porque eu já ouvi muitos pacientes dizer, eu não quero tomar remédio, porque se eu começar a tomar, nunca mais eu vou deixar de tomar. Então, eu gosto de dizer, o remédio pode ser que nesse momento seja uma bengala, como assim como nós quebramos o pé e precisamos de um gesso. Ok, mas eu não vou ficar com gesso o resto da minha vida. Eu vou usar o gesso para firmar o pé, para deixar que o osso se reconstrua, e a partir daí, quando eu tirar esse gesso, eu dizer qual é a fisioterapia que eu vou fazer para poder treinar meu pé novamente a voltar a andar. E talvez até andar melhor do que estava. E aí é que interessante, porque num tratamento das doenças psíquicas, o que eu vejo, que eu sou testemunha, é que as pessoas se dizem muito melhores até de que antes da doença acontecer. Por quê? Porque essa pessoa buscou ampliar seu viés de possibilidade. Nós podemos viver segundo a necessidade de sobrevivência, é uma forma. Quem está aí só querendo ganhar dinheiro, querendo se realizar profissionalmente até para poder ter mais materialmente, ou pessoas que buscam a transcendência. Agora, eu fico me perguntando, que tal se juntar as duas coisas, né? Que tal se juntarmos a possibilidade de sermos pessoas que estamos em crescimento a partir de nossa família, nossa área pessoal, nossa área profissional, e também não perdermos de vista essa amplidão do universo de coisas que temos para caminhar. Então, a partir do viés transcendência e sobrevivência, nós podemos fazer uma prática terapêutica que, além de estimular a pessoa a sair desse poço escuro, que pode ser uma depressão, pode ser uma bipolaridade, ela entenda que é importante uma medicação naquele momento, para que ela saia desse lugar que ela não está conseguindo se mexer. E, na medida que ela for melhorando, a gente estimulá-la a buscar outros horizontes. O remédio foi importante. Pode ser que seja importante mais um tempo, eu não sei quanto tempo, vai depender de cada caso. Mas é muito mais importante essa pessoa saber que ela está crescendo. Aí entra o conceito da cura, né? Quando é que eu vou me curar? Né? As pessoas perguntam isso, né? Vou me curar, doutora, quando é que eu vou me curar? Essa doença tem cura? Aí eu pergunto para a pessoa, e nós temos cura? Será que o que está falando de cura é simplesmente deixar de ter o sintoma e voltar àquela vidinha normal de sobrevivência? Será que isso é cura? Ou cura não seja uma caminhada em torno ou em direção
a um crescimento mais amplo da sua consciência. Se eu imaginar que a cura é o próprio processo de caminhada, então nós vamos estar sempre em direção à cura. Né? Existe um ditado que diz que a sabedoria se faz ao caminhar, e a cura também, porque todos nós temos algum desafio. Eu hoje conversei mesmo com uma pessoa e dizendo para ela, olha, todos nós temos um desafio. Eu, você, o outro, seu irmão, sua família, seu amigo. Agora, o que eu vou fazer com esse desafio é que nos diferencia, porque alguns de nós vamos ficar paralisados e dizermos, não tem jeito, essa doença não tem cura, ter doença psiquiátrica é arriar a toalha e dizer não tem mais o que fazer, ou então dizer, ok, eu entendo que eu tenho uma doença, pode ser depressão, pode ser bipolaridade, esquizofrenia. Eu tenho pacientes que sabem que têm esquizofrenia e têm uma vida normal para aquilo que ele consegue, que ele sonha, porque todos nós temos nossa caminhada, e a partir desse processo nós vamos caminhando em direção a algo maior, que a palavra cura não consegue abarcar, que é a evolução pessoal e, consequentemente, a evolução da humanidade. A maioria dos pacientes nos perguntam, né, qual é a causa dessa doença? Né? Qual é a causa dessa depressão? Qual é a causa dessa ansiedade? E isso tem toda uma reflexão sobre isso. A depressão, assim como a ansiedade, a bipolaridade, tem seus componentes físicos, porque não acontece nada com o nosso corpo que não passe, né, pelas emoções, e não acontece nada com as emoções que não passem pelo nosso corpo. Mas nós sabemos que existe um arcabouço, um grupo de emoções que são positivas e outros grupos que não são positivas. Então, o Nietzsche, no século XIX, já falava isso, né? As paixões tristes, o medo, a culpa, né, a apatia, e as paixões alegres, né? O entusiasmo, o interesse, a vontade de viver. Como é que essas paixões se posicionam diante das doenças? Até diante de doenças, não só psiquiátricas, mas de doenças físicas, doenças câncer, doenças degenerativas, doenças metabólicas. Lógico, existe uma relação direta, o que se chama de uma saúde integral. Nós não podemos falar de saúde se não imaginarmos um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico, social, um equilíbrio espiritual. E isso não quer dizer que eu estou estática, é uma homeostase, é um equilíbrio em movimento. Ou seja, eu estou permanentemente buscando esse equilíbrio, buscando as emoções positivas. Aí vem, né, pessoas que estão inseridas em contextos familiares, muitas vezes, em contexto de trabalho, que têm frustrações, que têm, né, dificuldade de relacionamento, e essa pessoa fica permanentemente se sentindo vítima, né, porque eu estou assim, porque o trabalho me induziu a doença, porque meus familiares, né, estão me pressionando, ou porque não me apoiam, ou porque eu não sou amada. Mas a pergunta que nós fazemos, ok, isso tudo está acontecendo, é real, essa dificuldade relacional é real, mas o que é que você está fazendo por você? O que é que você está fazendo para transformar essa posição de vítima, que, na verdade, eu não diria que é cômoda, porque sofre pra caramba, né? Não é cômoda, ela é passiva, ela é apática. Mas cômoda, no sentido de comodidade, não é. Essa posição passiva, o que é que ela está te ajudando? Simplesmente dizer que sofre, receber um troféu de sofrimento? Isso não vai ajudar, porque não tem remédio nenhum, nem remédio propriamente dito, psicofármaco, que vai ajudar uma pessoa que insiste, que permanece, que persiste na ideia de que ela é a pessoa mais sofrida do mundo.
Então, se nós considerarmos esses dois segmentos de emoções, positivas e negativas, as paixões alegres e as paixões tristes, o que nós podemos fazer para dar esse salto? Sair dessa faixa de interferência, porque as paixões tristes realmente geram doença. Tem pesquisa aos montes, mas eu acho que qualquer pessoa de bom senso, não precisa nem ser terapeuta, ser médico, para entender. Porque se você imaginar, você está jogando, descarregando em seu organismo raiva, culpa, queixa, né? Mágoa. A mágoa, ela detona qualquer pessoa, ela é destrutiva. Ela está ligada ao que o Hipócrates, o pai da medicina, chamava da bile negra, que está ligada ao fígado, que é a mágoa, que é aquela melancolia magoada, né? A pessoa fica assim como se ela fosse a vítima do mundo, ou de alguém, ou de quem quer que seja. Então, essa posição, ela só vai gerar doença. Então, nós temos que fazer a pergunta, né? O que você quer? Se veio na consulta, tem algum movimento já positivo? Eu acredito que sim. Então, vamos pegar esse movimento e vamos transformá-lo em coisas assim, de uma caminhada de determinação interna. O que é que eu posso fazer por mim mesmo? E sempre que estiver diante de um fato, diante de uma perda, diante de uma doença, diante de uma frustração amorosa, se perguntar o que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que a natureza, não é que ninguém queira, mas assim, o próprio processo sistêmico da natureza está querendo que eu aprenda. Ou o meu ser está querendo que eu aprenda, porque às vezes a gente não imagina que nós temos um ser interno chamado pelo Jung de self, que é a nossa luz interior. E essa luz interior tem planos bons para a gente. E nós ficamos, às vezes, na escuridão desnecessariamente. Então, a caminhada, né, do paciente é em busca da saúde integral. E hoje nós temos já na área médica um ramo, uma disciplina, vamos dizer, uma postura e de uma série de profissionais, um veio profissional, que chama de medicina integrativa. Então, esse bojo, esse conjunto de procedimentos que a medicina integrativa está trazendo para oferecermos às pessoas, que inclui a medicina oficial, essa oficializada no Ocidente, que os medicamentos, os processos cirúrgicos, os exames, toda a tecnologia da medicina, mas incluindo todo esse campo complementar maravilhoso, né? Da medicina oriental, da acupuntura, do tai chi, dos movimentos, né, corporais que levam à saúde, da homeopatia, que é uma técnica ocidental, mas que trouxe uma compreensão filosófica maravilhosa de que os nossos sintomas têm a ver com os nossos sentimentos e as nossas emoções. A meditação, que é uma técnica milenar que foi absorvida muito fortemente pelo Ocidente. Hoje nós temos um processo, né, que é uma metodologia chamada Mindfulness Based Stress Reduction, que é uma técnica que incorpora meditação, yoga e consciência corporal. Essa técnica ela está alastrada nos Estados Unidos inteiro, no mundo inteiro. Mais de 50 países já levaram para os seus profissionais, já levaram para os seus países essa metodologia, que fala o seguinte: nós vamos absorver essas metodologias tradicionais da sabedoria oriental, mas de uma forma dentro da linguagem ocidental. Que eu acho que a medicina integrativa ela prevê isso. Absorvermos todo esse arsenal de possibilidades e o profissional, o médico, o terapeuta, dizer para essa pessoa que está vivendo esse sofrimento, para esse diagnóstico, para esse quadro, para essa intensidade de sintomas, qual é o procedimento que no momento vai ser mais interessante e avançar. Num determinado momento, parar e pensar o que eu posso fazer a mais para que essa pessoa se beneficie. Porque
o melhor é não se acomodar em uma proposta única. Então, a medicina integrativa, que hoje eu estou me sentindo identificada com ela engloba todos esses procedimentos de uma forma aberta, não preconceituosa. Porque eu tenho muitos pacientes que às vezes chegam na consulta psiquiátrica dizendo que veio, mas que não quer remédio. Outros vêm e não quer terapia. Outros vêm, mesmo tendo uma indicação de uma acupuntura, de uma massagem corporal, eu não gosto disso, não me sinto bem. Então, a pessoa já exclui, a priori, algo que poderia ser assim um grande alívio para ela. Então, a proposta da medicina integrativa, vamos abrir, não ter a priori preconceituosos. Vamos imaginar que cada pessoa vai ter uma demanda, uma necessidade naquele momento. E, a partir daí, nós vamos trabalhar com o conhecimento que nós temos, mesmo que eu não seja acupunturista, eu posso conhecer os princípios da acupuntura e saber que aquela pessoa, com aquele quadro, ela pode se beneficiar com a acupuntura. Então, a medicina integrativa, que está relacionada com a concepção da saúde integral, a saúde como um conceito muito mais amplo, que não é estático, não é apenas para sobrevivência, porque se imaginarmos que as pessoas vão melhorar, que nós vamos melhorar só para poder sobreviver, a humanidade não evolui. Então, vamos entender que nossa proposta é ampliar o conhecimento, ajudar as pessoas a aliviar o sofrimento e que cada um, uma vez que se trabalhe, que se desenvolva, que cresça como pessoa, ele possa crescer esse conjunto todo da humanidade. Porque nós temos um mundo hoje, um mundo que tem muitas tecnologias, que são maravilhosas, Você tem um e-mail hoje para se comunicar, é muito maravilhoso. Mas junto com tudo isso está vindo o estresse. O estresse como causador de uma série de processos de doença, de adoecimento e de infelicidade. Então, nós vamos entender o seguinte, do mesmo jeito que a medicina integrativa vai absorver o conhecimento ocidental atual, tecnológico, com a medicina tradicional, nós vamos entender que para vivermos bem e diminuir o estresse, nós vamos absorver a tecnologia, mas termos mais do que a tecnologia, termos algo mais grandioso dentro da gente, que é a generosidade e o amor. Então, esses são recursos universais. Então, estamos falando de transformação. Aí fica assim, como é que nós nos transformamos? Se já temos uma estrutura biológica, inclusive uma carga genética, que é uma carga genética que vem dos nossos antepassados, que nós herdamos, que vamos estar fadados a caminhar com essa carga o resto da nossa vida. Então, até bem pouco tempo, a genética, o estudo da genética, ele trazia assim essa coisa muito determinística, Uma vez que você herde isso, você jamais vai se livrar disso. Quando mais recentemente surgiu um ramo da ciência da genética que se chama epigenética, que vem nos responder assim, sim, é possível se transformar. Por quê? Porque a carga genética ela tem a missão de fabricar determinadas proteínas e enzimas. Mas algo externo a essa carga genética pode direcionar quais vão ser as proteínas, quais vão ser as enzimas, quais vão ser as estruturas que têm que ser fabricadas a partir desses inputs, desses estímulos dessa carga genética. Então, a epigenética é a ciência que diz que nós podemos, a partir de outros referenciais, que aí no caso podemos dizer a partir da nossa mente, do nosso desejo, das nossas emoções, dos nossos objetivos de vida, dizer o que eu quero. Pode ser que eu não mude a forma da minha perna,
mas a forma de me relacionar com essa perna, eu posso mudar. Eu posso mudar de tal forma que as minhas células que forjaram uma perna diferente, ela pode se transformar ao meu favor. Aí, junto com esse conhecimento da epigenética, nós temos uma outra linha, que é a nova biologia, que são estudos dentro da célula, a partir da célula, que defende o seguinte. O Bruce Lipton, ele defende que a inteligência da célula está na membrana. O núcleo, onde tem a carga genética, apenas vai receber da membrana o ok, dizer, olha, fabrique isso ou fabrique aquilo, porque eu estou precisando disso ou daquilo, a célula está precisando disso ou daquilo. Então, a membrana celular está em contato com o mundo, em contato com o meio ambiente, com o meio físico, com as ondas eletromagnéticas, com todos os estímulos, né, que vêm do cosmos e todo o meio ambiente, e está recebendo essas informações. Com essas informações da membrana celular, manda um mensageiro através de estímulos de substância até o núcleo para dizer, nós precisamos de tal substância e não de tal substância. A partir daí, nós vamos formatando a nossa célula em nosso benefício. Aí você pode perguntar, mas qual é a relação de uma célula com um organismo que tem trilhões de células? A relação é, quando nós nos formamos embriologicamente, o ovo tinha 3 camadas. O endoderma, a mais interna, o mesoderma, a intermediária, e o ectoderma, a externa. Esse ectoderma se invaginou e formou o sistema nervoso central e a pele. Por isso que há uma relação direta entre a pele e o emocional. Então, o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, nossas células sensíveis, nosso sistema sensorial todo, foi feito do ectoderma, que foi a capa do ovo, a membrana do ovo, vamos dizer assim. Então, tudo o que acontece externamente é captado pelo nosso sensório, audição, visão, estímulo sensorial, tato, gosto, cheiro. Então, é onde nós sentimos o mundo. Mas só que o sistema nervoso não só sente visão, audição, tato, ele sente também as percepções, as emoções, as energias que estão circulando em torno do indivíduo. Então, juntando isso, membrana celular, a área da inteligência da célula. Ectoderma, do ser multicelular, formou o sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é a área da captação das informações, que vai mandar a informação para o seu sistema de celular, dizer, faça isso ou faça aquilo. Então, a epigenética é isso, é utilizar todas essa sensibilidade, essa visão externa do mundo e das coisas e das necessidades, do desejo que se tem, em benefício de se transformar internamente. Então, através da lei da epigenética, através do conhecimento que eu tenho, que a membrana da minha célula é a inteligência e o invólucro primário do meu corpo foi o sistema nervoso central e periférico, então eu vou dizer assim, eu posso captar as minhas necessidades verdadeiras. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou me transformar. Então eu tenho 2 opções. Ou eu deixo a genética assim, estática, preponderando, do jeito, não, meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu pai bebeu, meu avô bebeu, então eu vou beber também. Ou eu posso dizer, não, meu pai e meu avô não tinham as informações que eu tenho hoje. Eles não tinham, talvez, essa percepção de que eu posso me transformar. Então, a partir dessa certeza de que nós podemos nos transformar e que nós temos arcabouço físico, cerebral, das nossas células estão ao nosso favor. Então, a partir dessa constatação, dessa certeza, eu vou direcionar todo o meu funcionamento celular na direção daquilo que é o objetivo. Aí vem a grande pergunta, será que todas as doenças, no caso da psiquiatria, né, pode ser tema ou pode ser sensível a uma
uma consciência autocurativa. Aí eu quero, assim, nesse particular, diferenciar o que é doença, o que é doente. Porque doença é algo que é um conceito externo que se agrupou sintomas e disse isso é doença e tal. Agora, a pessoa humana, o doente, né, que às vezes é mais chamado de doente é meio pesado, mas eu estou chamando o doente no sentido da pessoa. Né? A pessoa que tem aquela doença, ela vai ser diferente. Se eu tiver 100 pessoas diagnosticadas de depressão, vão ser 100 pessoas que vão ter uma evolução completamente diferente. Umas vão ficar apegadas a ser vítimas, a outra ao sintoma achando que pode manipular, outras vão ficar se queixando e outras vão achar que a partir disso ela pode aprender e superar o seu processo de sofrimento. Então, o desenvolvimento da consciência autocurativa pode ser aplicado uma vez que a pessoa se decida. Então, o nosso referencial de saber quem vai se beneficiar não é o diagnóstico, porque eu conheço pessoas que têm, por exemplo, diagnóstico de diabetes, hipertensão, e são pessoas absolutamente saudáveis, alegres, produtivas, trabalham, se não, já estão aposentadas, têm um trabalho voluntário, entendem que precisa ajudar a humanidade, se sentem assim, sempre disponíveis para ajudar, para ensinar, para crescer. Então, essa pessoa, para mim, é uma pessoa numa caminhada saudável. Outras que não têm nenhum diagnóstico, não tem diabetes, tem hipertensão, não tem depressão, aparentemente, né, no sentido classificação da depressão, mas não está apática, está dizendo para si mesmo e para o outro, não, eu quero apenas uma forma de eu sobreviver, de ganhar um dinheiro, para comprar um carro para o meu filho, para viajar, e quando viaja não fica bem, não fica feliz, não está curiosa para ver o mundo, é só pelo cacuete de viajar. Então, essas pessoas que não têm aparentemente doença e são doentes emocionalmente, e outras que podem ter diagnóstico. Então, a consciência autocurativa se aplica àquelas pessoas que querem, que decidem, que dizem assim, eu gostaria de ver outra coisa, além do que eu estou vivendo. Eu acho que esse lugar que eu estou não está bom. Eu vou me inquietar aqui, eu vou me mexer. Aí a gente lembra muito a caverna de Platão, o mito da caverna de Platão. Né? Todos lá, firminho, assistindo uma projeção da luz, vendo só o que a caverna queria que eles vissem. Até que um começou a se mexer, e foi inquieto, e foi soltando as correntes, e esse um foi levantando, aí o outro percebeu que ele estava levantando, foi atrás, e essa pessoa foi saindo até a boca da caverna e chegou lá e viu que tinha um mundo maravilhoso. Então, não vamos deixar que essa doença, qualquer que seja, esse diagnóstico, é importante diagnóstico, para fazer um relatório, para poder ver os medicamentos. Agora, o diagnóstico não pode pesar na nossa capacidade de ir em frente. Nós temos que, né, tirar esse peso e dizer, eu posso sair dessa caverna. Eu não quero assistir só essa projeção de luz que a caverna está me impondo. Eu posso ir lá para a boca da caverna e ver o que é que tem lá. De repente tem um mundo maravilhoso.